Olá, muito bem-vindos. Eu estou feliz que o Dr. Fábio não me deixou. Você está vendo o segundo episódio do Faz e Acontece, que só vem gente que faz e acontece, não vem qualquer um aqui não. Informação de qualidade. Hoje, novamente, com o Dr. Ivan. Para você que não assistiu o primeiro capítulo, vamos à vasta apresentação desse craque. Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina ABC 2005, The European Society Anesthesiology and Intensive Care, mestre em odontologia 2020, doutor em odontologia em 2024. Membro da Comissão Brasileira de Avaliação Osteometabolismo, abraço, orientado da Liga de Anestesiologia de Faculdade de Medicina USCS. Bem-vindo, doutor Ivan. Privilégio estar aqui de novo. Vamos lá. E vamos que vamos. Dá um oi aí pra turma, doutor Fábio. Poxa vida. Tudo bem, pessoal? Parece até corintiano. Eu tô até animado de conversar com o Ivan, tem tanta coisa para falar, hein? Não, mas deixa eu perguntar que eu tô... Você tá animado? Não, eu quero ver o circo pegar fogo. Ninguém aqui veio para ser amigo. Doutor Ivan, obrigado. Vamos lá. Doutor, indo direto ao ponto. Uma radiografia sobre a situação da saúde no Brasil. Puxa vida, é difícil falar isso sem deixar algumas pessoas melindradas, né? Mas nós temos uma coisa muito boa no Brasil, que é um profissional da medicina, da odontologia, com uma capacidade criativa impressionante. E isso faz o médico e o dentista brasileiro serem cobiçados no mundo inteiro. Então nós temos... É mesmo? É verdade, né? Nós temos bons pesquisadores, bons profissionais e somos bons exportadores de mão de obra. Isso é ruim porque os bons a gente acaba perdendo uma parte desses bons. Por outro lado, nós temos um panorama aqui no Brasil que as pessoas entendem mal. É como se as pessoas imaginam um país uniforme, e não é. Nós temos a ilha de Marajó, né, com gerador elétrico, e nós temos a capital pulsante do sul global, né, que é São Paulo. A quinta maior cidade do mundo. A quinta maior cidade do mundo, com faculdades, com um complexo industrial da saúde. Se você for parar para pensar, um sírio-libanês com 18 mil colaboradores, né, e a gente tem só na Paulista ali quantos hospitais de grande porte, né, olha o Einstein, o tamanho daquele negócio, olha o Oswaldo Cruz, com faculdade, com pós-graduação, Santa Catarina, beneficência, Samaritano com centro de excelência e pesquisa. Quer dizer assim, olha o que é isso aqui. Sim. É de arrepiar. Só que não é a realidade do país. Né? Não é a realidade da grande São Paulo. Não é a realidade do estado de São Paulo. Então nós temos vários países dentro do Brasil, né, com realidades diferentes. E aí começam os problemas. Quando a gente tenta universalizar isso. E aí o único jeito de universalizar é trazer isso para baixo. Eu tenho que conseguir que o SUS de São Paulo atenda tão bem quanto o SUS do Marajó. Aí é que é o problema, né? E aí a gente tem uma medicina... Essa para o pessoal em casa entender. Então, quer dizer, é SUS, tudo certo. Tá tudo certo. Mas a diferença é gritante. É gritante. Aonde pega mais, doutor? Olha... Pega mais quanto mais longe dos centros a gente tá. Quanto mais longe de São Paulo a gente tá. Essa seria a referência em saúde no Brasil. Sim. Ah, não tem medicina boa? Claro que tem. Não estou dizendo isso. Não vamos ficar, né? Mas nós vamos tendo focos de saúde de qualidade. E quando o complexo mesmo funciona aqui. Tá. Agora eu vou azedar a situação. Eu jogo para os dois médicos responderem. Eu espero que quem esteja em casa entenda a minha pergunta. O Brasil inteiro vem tratar em São Paulo. Sim. E o paulistano não tem atendimento. Não está justo, né, doutor? Vamos falar um português bem claro? O Brasil vem tratar em São Paulo. Fechou. Tudo bem. Mas muito paulistano não tem. Na verdade, o brasileiro como um todo não tem acesso a uma saúde de qualidade na média. Este é um problema. O problema das pessoas virem a São Paulo para tratar não rouba a vaga do paulistano. Não, doutor? Não, porque ele vem para o especialista. E isto é caro,
é complexo e é Não é que ele vem pro insustentável. PS, para entrar lá no PS sucatear o PS. Exatamente. Tá. Isso é caro, insustentável e não vale a pena para muitos estados, nem conseguem. Então é mais barato aquele estado com uma parceria pagar um convênio para o estado de São Paulo fazer esse atendimento. É de forma... É formal isso, não é por contorno. Sim. Não tem saúde, não tem acesso à saúde. Nós não temos acesso à saúde porque nós temos vários problemas. Um deles, por exemplo, que é uma queixa dos médicos, é não ter uma carreira de Estado. Se você for parar para pensar, olha só que loucura. Eu tenho uma prima que ela fez concurso para fiscal da Receita Federal. Beleza. Ela fez o concurso, ela foi... Para onde ela começa a carreira? Ela começou lá no interior do Amazonas. Ai, que chato. 2 anos depois, ela podia ir para a capital. Mais uns 3, 4 anos, ela podia ir para o estado que ela escolhesse. Ela escolheu um estado aqui para o Paraná. Mais um tempo ela podia escolher a cidade. Então, ao longo da carreira, ela tem um plano. O médico não tem um plano de carreira. Olha. Ele vai para um lugar lá no meio do nada. E se ele não mexer os pauzinhos, ele morre lá. Vai morrer lá. E não progride. Então nós temos uma carência de política pública. E aí não tem muito interesse, né, em fazer isso acontecer. Né? Mas o senhor fala, por exemplo, João se formou em medicina. João, quer uma oportunidade lá em Sergipe ou no Piauí? Você vai ganhar um fixo alto, só que você não pode sair de lá por 1 ano. Seria algo mais ou menos do gênero? É mais ou menos assim. Olha, João, você vai para um lugar que não tem escola boa para filhos, que não tem assistência médica para você e para sua família, que não tem entretenimento nem cinema, não tem shopping center, mas você está em que fase da vida? Você é solteiro? Vamos começar aqui? Vamos começar aqui. Quando você for progredindo, você pode ir para um lugar melhor. Mas não tem essa opção, né? Mas contratualmente você tem que ficar 1 ano parado aqui e desenvolver o seu... Entendo. Vai lá, doutor Fábio, a bola está contigo. Então, aquele programa que teve os médicos de Cuba foi justamente para tampar esses buracos, essas lacunas que não estavam sendo preenchidas por médicos. Na verdade, isso daí a gente vai entrar em política, Sim. Não tem como. Foi mão de obra escrava e foi para, na verdade, inclusive, minar. Não falta médico e nunca faltou médico no Brasil. Mas assim, os médicos que se formam aqui em São Paulo, eles querem ir para Sergipe, eles querem ir para o interior do Amazonas, eles vão. Você quer ir para onde? Eu quero ir para o estado de São Paulo. Eu quero para um lugar que tenha saneamento básico, que tenha segurança. Aqui em São Paulo, quando eu me formei, tive colega que foi para um hospital pediatra, foi para um hospital da periferia, é melhor não dizer o nome, né? Não. Tá bom. Que foi para um hospital grande da periferia aqui da cidade de São Paulo, na Zona Sul, e era o único pediatra, que era para ter 4 no pronto-socorro, porque não conseguiam pediatras para ir para lá. Uhum. E aí ele estava de plantão, ficou 12 horas de plantão, tinham 400 crianças para atender, você acha que ele conseguiu? Não. É óbvio que não. Deu o horário do plantão, ele foi avisar, gente, eu tenho que trabalhar em outro lugar, eu vou para outro plantão aqui, diretor clínico, seguiu todo o protocolo. Diretor clínico, eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar em outro lugar aqui agora. O que a gente faz? Fecha o pronto-socorro, você assume a pediatria, o diretor clínico assumiu, fechou o pronto-socorro e aí ele foi para o estacionamento para pegar o carro dele para ir para outro trabalho. O que aconteceu? Um dos pais que o filho não foi atendido deu um tiro na cabeça dele, ele morreu no estacionamento. Pergunta, quem quer ir lá para ser atendido? Então. Misericórdia. Vou falar eu. Quando eu me formei, eu falei assim, bom, vou começar a trabalhar. Peguei um plantão numa UPA, na profunda zona leste de São Paulo. Primeira pessoa que eu fui atender, quem era? Era um senhor de mais ou menos uns 50 anos, que era o chefe da região, que sentou comigo e falou, oi doutor, posso te ajudar? Como que... Primeira consulta, recém-formado. Posso te ajudar? Não, doutor, eu não tenho nada, eu só vim aqui para dizer, eu sou fulano, aqui a gente assim, não vamos aceitar isso, esperamos isso de você, esse bebibi bobobó. O senhor entendeu? Eu opa, entendi. Atendi todo mundo aquele dia, peguei minhas coisas, fui embora, não voltei nem para receber. Vou lá de novo? Não. Então, tem segurança? Você quer... Não falta médico no Brasil. Não falta, né?
Mas falta estrutura, falta segurança, falta um monte de coisa. Querem resolver o problema. Quem é o boi de piranha? Quem é mais fácil botar a culpa? Coitada da enfermeira, coitado do atendente que fica apanhando no balcão, coitado do médico. Muita agressão em PS, né? Isso. No Rio de Janeiro, então, meu Deus, exatamente. que caos. Todos os médicos são bons. Não, tem gente boa e ruim em qualquer lugar. Mas, assim, existe um problema social e o culpado não é a ponta da lança. Sim. A ponta da lança do sistema é o médico, o enfermeiro que está ali. Mas o gestor é o problema. Doutor Fábio, eu não sei se você concorda. A gente vê cultura é importante, música é importante, livro é importante, tá tudo certo. Mas antes da cultura, eu acho que a saúde vem antes. Não sei se eu estou errado, me corrija se eu estou errado. A gente vê recorde de verba para a Lei Rouanet. Onde só se a gente pegar 4 artistas, que eu fiz a questão de somar, esses 4 artistas receberam mais de 100 milhões da Lei Rouanet. Uau! A grosso modo, o senhor profundo entendedor, você, doutor Fábio, com 100 milhões dá para fazer o quê com a saúde? Dá para subir um hospital? Dá para tocar um terror. Mas nós temos um outro problema. Você entendeu minha colocação? É conta. 4 artistas que eu levantei receberam 100 milhões da Rouanet. Mas eu tenho outra provocação para você. Eu tenho outra provocação. Olha a provocação aqui. Nós temos no Brasil 66% da população dependendo do SUS. Tá. Certo? Só que 100% da população paga imposto. Se 100% paga imposto e o dinheiro para a saúde é uma verba que é obrigatório gasto, então 5%... A pasta tem que gastar. Tem que gastar. Sobrou dinheiro. Não sobrou não, você vai comprar gaze. Entendeu? Não pode voltar esse dinheiro. É obrigatório esse gasto com saúde. É congelado na Constituição. Então esse cara tem que gastar. 1/3 não usa o SUS. Então a gente tem 1 vez e meia a verba necessária para atendimento. De um dinheiro que é obrigatório gasto. Cadê esse dinheiro? Então não falta dinheiro no Brasil para a saúde. Tá. O que tem um desvio para outras coisas. Como é feita a gestão, eu não sei. Sim. Entende? Tem lugares de excelência e eu tive o privilégio de trabalhar em alguns hospitais públicos de excelência no Brasil. Tá. Sim. Como, por exemplo, o Hospital de Transplantes de Estado. Né? Ali as coisas funcionam. Sim. Ou funcionavam quando eu estava lá. Mas assim, e tem lugares que não funcionam. Então, é gestão. Doutor, fique à vontade que essa pergunta é meio delicada. Tarciso, para gente que está de fora. A gente vê um engenheiro, um homem de pulso, parece que as coisas não estão tão degringoladas como no resto desse país. Tarciso olha para a saúde? Fique à vontade, senão a gente pula ela. Eu considero um excelente gestor. Tá. Eu considero um excelente gestor. Tá. Agora, nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, a melhor saúde do Brasil. É mesmo? É bom? Não, não é. Isso não significa... Sim. Dentro do total é o melhor que temos. Isso, dentro do total. Então é uma avaliação difícil de fazer. Eu acho que só ele também não resolve o problema. Eu não sei Teriam que ter múltiplos Tarcisos, né? Teriam que ter muitos outros... pares deles, né? Uma força... Tá. Doutor, vamos agora para piorar a situação de vez. Telemedicina. O cidadão paga R$20 e ele tem a telemedicina e ele dá a vida dele como resolvida. A telemedicina funciona? A telemedicina tem indicação e funciona assim em muitos casos, mas é limitado. Né? Ela é limitada nas ações. Nós temos que entender que a maior parte das coisas em medicina são coisas simples. Então é possível, em alguns casos, resolver. É possível também, depois que eu conheço o meu paciente,
que eu não tenho que fazer um exame físico nele, porque medicina é isso. Medicina é olhar no olho, é conversar e é palpar. Eu tenho que palpar o paciente, eu tenho que sentir, eu tenho que auscultar, eu tenho que cheirar, eu tenho que olhar tudo desse paciente. Então, isso não dá para fazer por telemedicina ainda, apesar de ter tecnologias por aí, como os wearables, né, as camisas que dão sinais, relógios, e vários outros equipamentos de tecnologia que estão trazendo coisas legais. Sim. Mas nós temos coisas muito legais na telemedicina, como, por exemplo, imagina que um serviço de cardiologia de excelência, para eu ter lá, sei lá, fala o nome de uma cidade bem pequena no... Xanxerê. Então eu tenho que ter lá em Xanxerê um serviço de cardiologia que atenda, que fica lá atendendo coronariopatas ali, que vem um cara com infarto, um especialista, né? Então eu tenho que ter um cardiologista 24 horas, 7 dias. Quantos cardiologistas eu preciso para isso? Quanto custa para essa cidade? Essa cidade nem consegue. Doutor, para quem está em casa, o cidadão fez medicina, para ele se tornar um cardiologista, qual a trilha dele? Em termos de anos de curso? Depois de 6 anos de medicina em tempo integral, mais 2 anos de tempo integral de residência em clínica médica, mais 3 anos de cardiologia, se ele não fizer subespecialidade. Tá. Sim. Arritmologia. Então, em tese, uns 12 anos para se tornar um cardiologista. Legal. Então, para você pegar esse cara e colocar lá, é uma estrutura tão cara que um município desse não consegue ter. Mas hoje, o Einstein tem esse time de especialistas. E a prefeitura de Xanxerê consegue fazer um convênio com o Einstein, que o cardiologista do Einstein vai discutir com o clínico geral lá no Xanxerê, no pronto-socorro, sobre a conduta atualizada, o melhor. Tô fazendo propaganda desses caras, né? Sim. Mas não, mas que mandaram essa pergunta aqui. Não, e aí a gente tem, então, essa possibilidade desse paciente lá em Xanxerê, por telemedicina, ser bem atendido. Ser ajudado. Com um colega. Mas tem que ter um superior. Tem que ter. Tá bom. Outra coisa, só vai lá, doutor. Vai lá. É o seguinte, nessa ideia que o Alexandre falou, é difícil colocar um cardiologista lá em Xanxerê, certo? É verdade. Certo? Por quê? A história o Alexandre vai saber mais do que eu, porque ele morou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você ter um bom emprego, o cara só vai numa empresa, trabalhar numa empresa, se a escola, o bairro tiver uma escola legal pro filho dele. Isso. Funciona mais ou menos assim. Então, o médico o cardiologista do Einstein não vai querer morar em Xanxerê. Não. Porque Xanxerê não tem uma estrutura para a família dele. Exato. Né? Tá. Então, esse é o plano de Esse é o problema. Né? Esse é o plano. Voltando ao que a gente tinha conversado. Então, assim, você acha... hoje a gente percebe com a crise financeira do país, de modo geral, que já vem vindo, a gente nunca sai disso, melhora, piora, né? Muita gente deixou de pagar o convênio médico. Uhum. Certo? E muita gente foi pro SUS. Sim. E o SUS não dava conta do número de pessoas que já eram atendidas por ele, não dava conta, a gente sabe disso, exceto alguns pontos que a gente sabe disso. Né, os HCs da vida, o HC da Unicamp, e aí o Unifesp, que vive sofrendo, mas está lá atendendo, né? Mas qual que é o futuro, Ivan? De onde vai chegar isso aí? Bom, mesmo sendo São Paulo, né? O que eu vejo como futuro. Esse futuro, para mim, ele é dividido em 2 pontos, tá? Então a gente vai fazer aqui 2 caminhos. Um negro e um escuro, um cinza e um futuro brilhante. Sim. Da parte trágica, que a gente pode ver o seguinte, nós temos, como a gente conversou na última vez que eu tive aqui, que os médicos, os que estão se fazendo faculdade de medicina não estão mais fazendo por vocação. Né? E esse cara não aguenta a pressão. Mas nós temos um volume muito grande. O cara investiu uma fortuna para se formar. E ele está devendo para o governo, pelo FIES, para conseguir pagar esse financiamento. Sim. Ele se sujeita a qualquer coisa. E aí ele vai trabalhar. Um mau profissional, descontente e pressionado, vai trabalhar onde há necessidade e abre. Então, ele é presa fácil de um sistema, seja público ou privado, que precise de uma mão de obra extremamente especializada. E ele vai colocar lá alguém que não está qualificado para isso. Sim. E isso, para mim, é genocídio. É genocídio. Vai matar muita gente. Medicina não é neutra.
né? Medicina mata mesmo. Se a gente parar para pensar, né, gente, de um dado que eu vi recentemente, 80,2%, 82,5% da população endividada. Uma pessoa de 10 mil de salário hoje, endividada, ela perde das horas de trabalho dela 23% do tempo driblando a dívida. Que é o quê? No ambiente de trabalho, ela fica o quê? Tentando negociar a dívida e tentando ver como ela vai arrumar dinheiro para o próximo mês, porque ela já está 3 vezes endividada. E o pior é a insônia. Que aí vai para o doutor Fábio um pouquinho, né? Esse cidadão, a insônia tira a produtividade dessa pessoa. E esse cara, que era um super cara, um operador de máquina, por exemplo, ele chega lá, cansado, triste, com o casamento rifado, destruído, né? Então a gente tem aí uma coisa que ela vai muito além de uma crise financeira, uma crise existencial, né, doutor? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido. Isso tem um impacto social brutal. É devastador, né, doutor? Devastador. Nós temos agora as grandes operadoras de saúde que estão cada vez aumentando o seu complexo, né, verticalizando, juntando várias empresas e aglomerando. Então aí são players da bolsa, né? Sim, em que o objetivo é lucro. Sim. E aí você só consegue lucro se tem mais entrada ou menos gasto. Tá. Então vamos gastar menos. E aí você tem um público que, bem ou mal, foi atendido. O resultado não é o compromisso aí. Então, aí a gente tem 2 modelos de saúde em vigor no momento, que são pay for fee, né, e pay for service. Né? Então, assim, quanto que é para fazer isso daqui? É tanto, tá aqui. Tá aqui, quanto okay. que é para atender o paciente aqui no pronto-socorro? É tanto. Tá aqui, ok. O pay for service é assim, quanto é para eu atender o paciente para fazer a cirurgia de vesícula, que ele teve que tirar a vesícula, mas ele tem que, eu vou te pagar R$10 do pronto-socorro até a alta do paciente, e se ele tiver que reinternar, tá nesses R$10. O que acontece com o gestor agora? Ele vai trabalhar para que o paciente seja o melhor atendido possível. Porque quando ele usar o melhor fio de sutura, quando ele receber a melhor medicação, quando o melhor profissional atender ele, esse paciente vai ter menos complicação e ele vai ser mais barato, então meu lucro aumenta. Então, falando do ponto de vista de gestão, quanto melhor eu trato o meu paciente, mais lucro eu tenho. Sim. Então, sorte, por hora sorte, então, tá positivo esse lado. Para quem tá fazendo essa lição de casa. É este raciocínio. Mas existe isso, Ivan? Sim. Existem nos grandes hospitais. Os grandes hospitais, sim. Olha, eu digo o seguinte, meus pais, 80 e 83, juntos pagam lá 3 mil de plano de saúde. São bem atendidos. Não estou falando que chegam, são atendidos, não. Mas são bem atendidos, conseguem, mas consomem 3 mil de um casal de idoso, que somado à aposentadoria são 5. Então, paga o plano e vive absolutamente estrangulado, ou não paga o plano e fica à sorte, né? É verdade. É mais ou menos isso. Gente, a gente acaba aqui a primeira parte com o Dr. Ivan, agora fica mais a conversa com o Dr. Fábio, que a gente vai contar agora quem é esse, fora do tudo já contamos, quem é esse super craque, para que vocês entendam da especialidade, tá? E você também, vou abusar aqui do Dr. Ivan, a gente vai deixar o @, dele, tá com dúvida, manda pergunta lá, tá bom? Fala que fui eu que falei, aí ele fica bravo comigo, tá bom? Vai, Dr. Fábio, é com você. Então vamos lá, Ivan. Bom, Ivan, eu queria que você falasse um pouquinho do que o Dr. Ivan, esquece Missão São Lucas, mas a gente já sabe o que você faz, né? O que o Dr. Ivan hoje trabalha para sustentar os 2 coisa linda que você tem em casa lá, para pagar os boletinhos dele lá. Tá certo. Hoje o que eu faço é anestesia. Então eu anestesio pacientes para diversas cirurgias, sendo o meu foco, né, a odontologia. Então pacientes odontológicos, crianças e pacientes fóbicos especiais, né, que a gente acaba fazendo isso. Acabei inclinando isso por história de vida, e é por isso que eu fui fazer até o meu mestrado e doutorado em odontologia, para conseguir entender a real necessidade do paciente, do cirurgião, para que eu consiga fazer a melhor anestesia com o melhor resultado para esse paciente. Sim, porque a gente sabe assim que a odontologia, falou em odontologia, o pessoal associa com sofrimento. A gente sabe disso, fato. certo? E eu acho que assim, você começou
você, na verdade, você foi com foice cortando o mato ainda, porque a gente não tinha esse acesso, a gente trabalhava muitos anos, há mais de 20 anos juntos, e a gente não falava em anestesia, em odontologia. Anestesia, eu digo, a nível hospitalar, uma sedação a nível hospitalar, né? E a gente sabe que hoje esse sofrimento que as pessoas imaginam, nossa, eu vou morrer ali, não existe mais. É fato. Né? Para falar a verdade, olha só que loucura. Você vai fazer uma endoscopia, que é um exame simples, passando um caninho numa cavidade natural, e você faz isso dormindo. Não sofre. Mas vai no dentista tirar um dente do siso e faz isso acordado, sofrendo. Isso é aceitável culturalmente, mas é desnecessário. Nós já temos tecnologia, conhecimento, e nós podemos integrar isso em favor do paciente. Até porque não é só conforto, é segurança. Sim. Se o paciente não sente dor, ele não sente ansiedade, a pressão não sobe. Não faz arritmia, Não sangra, não incha. Então, o pós-operatório, além de ser mais confortável, é mais seguro para esse paciente. Enfim. Ivan, outra coisa. Você acha que a odontologia ainda está caminhando para esse lado da sedação, ou você acha que isso já é uma realidade? Porque muita gente ainda... É pouco, né? Os profissionais que fazem isso, né? Porque assim, eu me aproximei muito de você, muito rapidamente, nós nos conhecemos, porque eu já trato de... até brinco, viu? Eu só trato de paciente complexo. É verdade. Né? A minha área é de oncologia, então o paciente nunca vem só com oncologia. Ele vem com oncologia, com hipertensão, com arritmia. Às vezes eu mandava uma avaliação para o Ivan reavaliar, porque a gente sempre tem esse feedback antes dos bastidores, né? Eu passava uma lista de medicamento que o paciente tomava, que o Ivan falou, você quer arrancar meu CRM mesmo, né? Você quer acabar com o meu CRM. Porque assim, são pacientes extremamente complexos. E a gente sabe que muita gente, quando a gente desconhece o problema, acaba entrando no mar ali, né? Porque muita gente está lá atendendo o paciente e mal sabe o que pode acontecer ali. E isso é uma área que a medicina vem abraçar muito, muito bacana para o profissional. Porque ela te dá essa segurança, te dá esse controle. Quer dizer, não é tão bom você ir lá operar o paciente e esquecer que ele está ali. Verdade. Tem um profissional gabaritado, competente para poder avaliar, né? É verdade. Aqui eu vou até fazer uma ponte com o que a gente conversou na primeira parte em relação às diversas realidades que a gente tem no Brasil. Sim. Então, eu posso dizer que nós temos hoje uma odontologia de última geração, com escaneamento digital, cirurgia guiada, com impressão 3D, né, fluxo digital de atendimento, e que está aqui 2025. Sim. E nós temos uma 1940. odontologia 1940, né? O cara não mede a pressão do paciente antes, anestésico não tem preparação. não pede exame. Os doutores não foram tratados um canal no Brooklyn. Vou contar uma história. Eu lá em Nova York, no primeiro ano, aquela dor de canal, que a gente sabe que é dor de canal, né? Não tem jeito, é cruel. Aí, o que eu faço? Um pouquinho de dinheiro, catei um pouquinho... Desci, o doorman falou assim, eu morava bem, mas o doorman falou assim, olha, aqui você não vai achar, vai no Brooklyn. Eu cheguei lá num açougueiro, ele falou, eu vou resolver o seu problema, dá o dinheiro antes, $500. Tum. Acho que eu nunca passei tanta dor na minha vida. Pagou os pecados lá. Meu Deus, que cara malvado. Malvado, tá? No ódio, tratou no ódio. Eu lembrei disso agora, veio a dor na cabeça, né? Vamos lá, toca aí, doutor. Realmente a odontologia, ela, se for bem assistida, né? Outra realidade também que é em São Paulo, né? São Paulo a vida é outra, né? Então você tem... O Rio de Janeiro, as capitais, de modo geral, né? Porque assim, o que eu vejo, Ivan, voltando um pouco ao assunto lá da medicina no Brasil inteiro, o paulista... às vezes tem uma visão muito errada do que é do Nordeste. Por exemplo, assim, eu conheço vários médicos do Nordeste extremamente competentes, com uma faculdade, e eles muitas vezes ganham a residência de pessoal que é formado aqui em São Paulo. Então, assim, não é o problema da formação, muitas vezes. É justamente aquela história, não tem escola, não tem isso aqui, não tem lá. Quer dizer, o médico não se encanta, ele não se encanta para ir trabalhar ali. Ele fica aqui. Bom, outra coisa que eu queria falar com você, e queria que você orientasse, que você é um grande estudioso disso, você fez o teu mestrado, o teu doutorado em cima disso, brilhantemente assessorado pela nossa amiga, né? Não, Gabi Giro. Gabi Giro, né? Então, eterna. assim, é gente muito do bem, de muito conhecimento e muita seriedade.
Então, o que eu queria que você falasse, Ivan, com relação a menopausa da mulher, metabolismo de osso, as doenças do osso, osteoporose, esse meio que você acabou indo direcionando um pouquinho a pós-graduação em cima disso, né? Porque isso vem depois, você pode até comentar essa associação que tem com a odontologia, por isso que você fez o doutorado na odontologia, e que você desse uma luz, porque assim, o problema da menopausa, a mulher chegou na menopausa, parece que ela desliga um botão e fala, agora eu vou ter problema. Né? Filho que sai de casa, né? Geralmente coincide, o filho casou, separou. Quer dizer, entre um monte de problema e a menopausa. E a menopausa a gente sabe, né? Que tudo atrapalha tudo. É o cabelo que cai, a unha que quebra. Né? Então, assim, dá uma luz para todo mundo que está aqui falando bastante disso, porque assim, você é a pessoa muito bem indicada para falar sobre isso. Que é isso. Né? Tentar resumir aqui, o que é interessante a gente olhar para o osso, que é uma estrutura tão importante do nosso corpo. Nós, às vezes, olhamos para o osso só do ponto de vista estrutural, aquele arcabouço que mantém a gente em pé, o que protege os nossos órgãos, mas ele é como se fosse um banco central do cálcio. Né? Em que a gente faz depósitos e retiradas todos os dias para o metabolismo que acontece dentro de cada célula do nosso corpo, inclusive as células musculares, que a gente precisa do cálcio ali. Né? E este cálcio, se ele ficar na corrente sanguínea, ele acaba sendo tóxico. Então ele fica depositado lá, comeu, não fica circulando, deposita no banco central. Vou fazer um Pix para minha célula do coração. Né? E a gente vai lá e leva um pouquinho, tira isso. Então ele fica pondo e retirando o dia inteiro, que nem um banco. Né? E o que acontece é que o saldo tem que ser positivo. E esse saldo positivo ele acontece durante a formação, até os 25 anos. Por isso é tão importante tomar sol, brincar na rua, fazer exercícios físicos, atividades, musculação, para manter e criar essa massa óssea, além de uma boa dieta com bastante cálcio, leite, iogurte, queijo e assim por diante. Né? Então a gente precisa fazer esse depósito. Agora, depois de um certo tempo, dependendo das doenças que um paciente possa ter ou das condições fisiológicas, então o metabolismo, né, ele muda depois da menopausa de forma mais precoce nas mulheres, mas vai acontecer nos homens também. Mais lá para frente, 70, 80 anos e assim por diante, em que vai tendo uma retirada maior do que o depósito. Seja lá qual for a causa disso, vai ter uma retirada maior que o depósito. E quando tem essa retirada maior, esse osso vai ficando agora frágil, cheio de poros. E a gente olha na imagem, fica um osso poroso. Por isso que chama osteoporose. Né? A gente olha na radiografia ali. Só que quando aparece, já foi 50% do seu depósito, da sua reserva, da tua poupança de cálcio já foi. E qual é o grande problema disso? É que nesta situação, a fragilidade agora do arcabouço. Então a pessoa pode estar andando e fraturar o osso espontaneamente e então cair. Né? Geralmente é assim que acontece. Né? Ou então tem esmagamento de vértebra e pinça um nervo. E aí se você for parar para pensar, um nervo na coluna, essa pessoa agora ela tem uma dor crônica, dificuldade de mobilização, alteração de humor pela dor. Formigamento no pé. A morbidade aumenta. Se você for parar para pensar, uma fratura de fêmur em um idoso que obriga ele a ficar acamado, aumenta a chance das duas coisas que mais matam o idoso, que é pneumonia e infecção urinária. Eu lembro da minha avó só desportando. Italiana saudável, trabalhou na roça, ela era corcunda de ter roçado, que era uma mulher muito forte, então eles punham ela para roçar o café, né? Uma vida inteira, trabalhou, era ativa, pegava na mão com força, uma monstra italiana. Quebrou o fêmur, foi para a cama, morreu. Morreu. Mas eu falava assim, morreu de quê? Infelizmente ela foi para a cama. Então,
Para o pessoal em casa, cortando só um pouquinho, doutor Fábio, por que essa fratura, em tese, sempre do fêmur, né, que é meio estigmatizado, leva esse idoso 70 a mais para a cama e ele padece lá, doutor? O que acontece? Ele não consegue andar. O fêmur, ele faz articulação entre a bacia e o resto da perna. Tá. E aí, geralmente, ele é inclinadinho, assim, né? Tá. Não é tão assim, é um pouco mais, mas assim, e geralmente ele quebra aqui. Tá. E aí, quando quebra, ele não consegue andar. Se ele não consegue andar, ele vai ficar parado. E ao ficar parado, aí, pneumonia, né? Começa a ter infecção, porque a gente não movimenta o pulmão. Pneumonia. Né? Essa é uma das causas, porque a parte do pulmão acaba se fechando por não se movimentar, por não insuflar. Você está de repouso, não precisa encher o pulmão completamente como no exercício. Entendo. Ou então infecção urinária, porque vai ficar acamado, não consegue ir no banheiro, sonda vesical, fralda. Espera para ir no banheiro. E aí acaba infectando. E aí também ganhou a circulação sanguínea, sepse. Poxa vida, então não é um acaso, é uma sequência de eventos, né? A estatística é muito ruim, né, para fratura de fêmur. Por isso tem que fixar logo, tem que resolver logo. Doutor Fábio, a ideia, né, Ale, fazendo um link com relação à oncologia, que é um assunto que o Ale comentou que ele teve e tal. Todo paciente que tem oncologia e que a gente vai tirando as funções dele, agora ele não está mais comendo, está com sonda, pior. É como se fosse um ponto negativo para ele caminhando para a morte. Mas eu tive quando, doutor, eu pus a sonda aqui na boca, só que eu não parava de vomitar. Só que aí tiraram e colocaram a GTT. Aí na GTT eu sobrevivi, porque assim, foi aquela história, eu fiz 37 de rádio e 8 de químio, juntas. O doutor Andrei foi muito sincero, ele falou, se você sobreviver ao tratamento, você está curado. Mas ele falou, se você sobreviver ao tratamento. Bom, e não está acontecendo nada, 10ª sessão, na 15ª para frente. Eu chamei Jesus. Então, e aí começou, né, toda essa situação, eu não conseguia mais comer. E aí foi que começou a esfacelar dente, né, perdi dente, porque o câncer foi aqui na base do pescoço, mas moral da história, eu fui ficar melhor com a GTT, com a sonda da boca, eu não consegui me adaptar, não. Porque toda quando você vai tirando a função que o organismo já faz automaticamente, isso é um ponto negativo para caminhar para a morte. Tá. Então, assim, parou de andar, independente se for com câncer ou se for com negócio, é ruim. Tá. Entendeu? Então, assim, são situações que a gente, até para entubar, por exemplo, assim, por que fica aquele lá, vamos entubar, não vai entubar? Pô, se entubar já não resolve? Não é bem assim. Eu vou respirar por ele, pior para ele. Tá. Então, por isso que a gente fica com um pouco de sensibilidade de dedos para jogar um paciente pro tubo, né? Muito bom. E aí, Ivan, com relação à menopausa, a gente sabe que a osteoporose não aparece do nada. Não é assim, acordei com osteoporose, não é assim. Existe um processo de osteopenia, né? O que é osteopenia? É quando o osso está começando, é uma osteoporose fraquinha, vamos dizer assim. Certo? É isso aí. Então, assim, o que a mulher, principalmente, vamos falar em mulher aqui, porque o homem é mais tranquilo, né? Quando o homem tem algum tipo de deficiência óssea, já com uma idade um pouco mais avançada, a gente sabe isso por estatística. Ou associada com outro metabolismo ósseo. Mas assim, pegando o gancho da osteoporose mesmo, a gente entende isso como uma doença muito ligada à menopausa. Sim. O que a mulher tem que fazer, ou num período pré-menopausa, ou já iniciando o período da menopausa, quem que ela tem que procurar, que tipo de exame tem que fazer, o que ela tem que fazer tem que tomar sol, adianta a vitamina B por via oral, que é uma discussão isso, né? Vitamina B via oral às vezes não funciona, e funciona ou não funciona, o que tem que fazer? De fato, esse acompanhamento, ele é muito importante. Ele deve ser feito, né, de primeira, com o médico ginecologista, a médica ginecologista que acompanha essa mulher, que vai estar mais perto ali, que vai pedir esses exames. O exame que a gente consegue ver isso de forma clara, por exemplo, é a densitometria. Existem outros exames agora, fracto, que a gente consegue fazer esse acompanhamento de forma mais próxima, próxima, né? E com mais precisão. Mas a densitometria é mais acessível. Está aberto para todo mundo. Quanto custa uma densitometria no particular, doutor?
Uns 300 a 500 reais, dependendo do laboratório. Agora eu vou abusar dos dois, só para devolver para o senhor. Qual é o primeiro sintoma disso que o doutor Fábio acabou de falar? Para o pessoal que está em casa. Ele sentiu o quê? Já tem um sinal amarelo aceso, doutor? Ai, o ruim é que é uma doença silenciosa nada. e que só aparece quando fratura. Então não tem como saber. Não tem como saber. Uau. O que fazer para evitar? Tá. É manter o seu depósito de cálcio alto no osso. Como faz isso? Exercício físico de impacto. Então é musculação, é corrida, são exercícios que vão fazer o teu músculo puxar o osso e fazer esse osso reagir com calcificação. Olha que interessante. O problema maior aí, Ale, é que é o seguinte, não adianta só ingerir cálcio, que isso não é a solução. Porque a gente tem doenças que alteram. Porque para eu estar com o cálcio no sangue, para levar para o osso, eu tenho uma função aqui de proteína. Um caminho, né? E o estrógeno ajuda nisso. O estrógeno ajuda. Que a mulher não tem mais depois da menopausa. Doutor, vamos polemizar, já que já estamos aqui, não vamos perder a viagem. Por que algumas viram serial killer, assim, né? Você que está em casa não fique brava comigo. Eu fui vítima de uma serial killer. Por que algumas ficam um pouquinho alteradas? O que acontece com as gatas? Olha... diziam, algumas, né? Dizia um professor meu que os homens vieram do macaco, mas as mulheres da serpente. Uau! Foi ele que disse aí. Não, tem uma brincadeiras à parte. Lógico. Tem uma alteração hormonal que nós homens nunca vamos entender. Nós temos uma constante hormonal e isso nos dá uma constante de humor. Tá. As mulheres têm uma variação hormonal que é intensa durante um período curto, de um mês. E com variações de hormônio dentro do mesmo hormônio. Que é o tal do calor, do isso, do aquilo. Isso, que são muito diferentes. Isso afeta comportamento. Independente da menopausa. Isso Independente da menopausa. Exatamente. É mesmo? Então, é uma coisa que nós homens não vamos E a reposição de testosterona ajuda, doutor? A reposição de testosterona, ela é um tópico bem polêmico. Né? Primeiro porque mulher não tem testosterona, graças a Deus. Então, mulher não deve repor o que ela não tem. Esse é o primeiro ponto. A menos que eu queira ganhar dinheiro de você, e aí é bom você repor. Se não, não. Agora, homens, se eles são funcionais e têm níveis adequados, também não devem repor. Né? Então precisa ser feito de forma... A gente tem que lembrar que hormônios são como chaves que abrem portas boas e más. E que nós não controlamos a porta dos desesperados. Certo? Pode sair um macaco de lá. Sim. Então, assim, o homem vai baixando a testosterona ao longo do tempo, porque 100% dos homens aos 90 anos vão ter hiperplasia prostática. Né? A próstata vai aumentar. E o câncer de próstata é induzido por testosterona. Então, se eu tenho testosterona sempre alta em um homem... Eu posso antecipar essa vida aí da próstata do... Exato. Então, então eu não vou repor ninguém. Não foi isso que eu disse. Eu tô dizendo que... Eu só perturbo você. Mas ele vai sair daqui e não fala comigo. Cada caso é um caso. Isso. É que tem que ser feito um acompanhamento por médico e indicado de forma precisa. E mulheres, pelo amor, não reponham o que você não tem. Mulher não tem, não deve usar. Tá. Então, o que acontece também, Ale? O que acontece também, né, o Ivan? Hoje, essa ideia de reposição hormonal, do pessoal... Hoje o mundo fit é muito forte, né? Muito forte. Vai melhorar desempenho? Eu acho que vai. Vou tomar testosterona? Vou. Mas assim, ao invés da pessoa pensar numa bioidêntica, quer dizer, uma fórmula da testosterona igual, não, ela põe uma parecida. Não, eu vou além. Já que é pra polemizar... não, vamos põe fogo, doutor. Ninguém veio aqui pra fazer amigo. Exatamente. Ninguém veio pra fazer... Mas assim, se você for parar pra pensar... A testosterona é o que dá esse perfil agressivo para o homem. Então, uma mulher que toma testosterona vai ter um perfil de desempenho mais agressivo, mais masculino. Mas que homem que é uma mulher agressiva? E esses implantes da beleza que põe no implante sai tudo, né, doutor? Nem me proibiu fala. Agora, né? Graças a Deus. É um desespero isso daí. É um desespero.
É um desespero. Meu Deus do céu. Aumenta a chance de um monte de coisa que é melhor nem falar. Tô estragando o faturamento de muitos colegas aqui. Meu Deus do céu. Vamos ser apredrejado depois. Outra coisa, a gente sabe, voltando ao metabolismo ósseo, até que o Ale passou, da quimioterapia e tal, existem alguns medicamentos no tratamento da osteoporose, uns via oral, outros... Na verdade, é a mesma família de medicamentos. Uns são prescritos via oral, pela boca, e outros via endovenosa, certo? E a gente sabe que esses medicamentos são a grande salvação do problema, porém criam outro. Fato. Fala um pouquinho aí. Tá Isso aí certo. pra gente. Tem uma classe de medicamentos que são chamados bisfosfonatos, mas eles são os mais Como famosos. é, doutor? Bisfosfonatos, um bom nome para pôr no seu filho. Bisfosfonato da Silva. Da Silva. Existem outras medicações também, né, que causam, que propiciam um negócio chamado osteonecrose. Esse é mais bonito. Osteonecrose dos maxilares induzido por medicamentos, né? E são medicamentos que podem fazer o osso dos maxilares, da mandíbula, morrerem. Na prática é isso, né? Por uma infecção, alguma coisa assim. Estas medicações, elas melhoram demais o desempenho dos ossos. E por que isso é tão importante, né, os bisfosfonatos? Porque eles diminuem a chance de fraturar aquela vértebra que vai levar a pensamento e incapacidade, que diminuem a chance de fratura do fêmur que vai levar à mortalidade. Então, assim, ele aumenta em 60% a sobrevivência do paciente que toma. Aí você pergunta por que todo mundo não toma, então? A pergunta é essa. Então deve tomar. Só que na boca tem um efeito ruim, né? Por causa das características da própria boca. O fêmur está protegido por uma camada de músculo, de pele, de gordura muito grande, de tal forma que a bactéria não consegue chegar lá. Quando eu tô na boca, eu tenho uma mucosa que é meio milímetro. De meio a 1 milímetro a mucosa que protege esse tapete que reveste o osso na boca. Então, uma bactéria consegue chegar no osso só de eu escovar o dente. Tá. Né, machucando. E quando essa bactéria chega nesse osso com um metabolismo, o funcionamento dela alterada, ele não consegue se livrar da bactéria. E agora essa bactéria prospera, ela cresce, infecciona, vira uma osteomielite. Essa osteomielite agora se expande e mata esse osso, vira uma osteonecrose. Então tem uma morbidade muito grande. Graças a Deus é raro. É 1 para 100 mil dos pacientes que tomam, mas é muito importante saber, porque este paciente não pode infeccionar. Então, se ele tem uma higiene bucal, mais ou menos, ele vai ter que fazer uma higiene bucal, fio dental e tudo. Se ele apareceu uma lesão, uma fístula, tem que correr no dentista, tem que resolver. Ele não pode deixar um dente em mau estado na boca, porque isso pode propiciar uma situação. Isso aqui, Ale, pra você ter uma ideia como é complexo isso que ele está falando, porque é o seguinte, a gente tem mais ou menos umas 700 bactérias na boca, só para você ter uma ideia, tá? Então você pega um paciente acamado que tem mais higiene e que tem uma osteonecrose. Quando o tecido necrosou, a bactéria toma conta. A gente não morre em 5 minutos, você já está cheirando mal das bactérias decompondo a proteína. Então as bactérias tomam conta. E acontece, aí a pessoa tem refluxo. Então a bactéria que está no estômago, que está no intestino, vem para a boca. E da boca para o pulmão. Então muita gente vem para a pneumonia por conta de uma bactéria do intestino. E a bactéria da boca vem e ainda faz uma vez para ela. O pulmão é para cá, pode ir para cá, vem aqui. Quer uma força, quer uma musculatura para você descansar aí? Então assim, existe uma comunidade de bactéria também na boca que ajuda as bonitinhas do estômago e do intestino. Então assim, a coisa é bastante complexa, né? O Dr. Ivan deu essa ideia pra gente, mas isso é um problema que muitos pacientes tomam essa medicação e não sabem dos riscos que isso causa. Então eu não vou tomar? Tome, por favor. Tome, por favor, mas ele tem que saber que isso pode acontecer e tem que se cuidar, né? Eu tomo e eu não posso fazer cirurgia oral? Claro que pode. A pergunta é quando, como e aonde. Sim. Respondeu esses 3. Muito bom. Gente, daria mais horas e horas de conversa. A gente tem que aqui já acalmando, encerrando. Eu deixo aqui um tchau para todo mundo. Vou deixar o Dr. Fábio encerrar.
agradecendo aqui, doutor Ivan, sem palavras. Sem palavras. Olha, iniciar um projeto com o doutor Fábio já é de encher o peito, né, pra gente que é tão ignorante perto de vocês, e começar os 2 primeiros capítulos com o senhor, doutor, é uma honra. Que Deus lhe guarde, lhe proteja. Tá? E quem então, só pra gente voltar lá do primeiro capítulo, MSL, e tirar dúvida, pode mandar direct pro senhor, doutor? Pode mandar. Tá bom, então. Prazer. Então vamos lá, doutor Ivan. Vai lá, doutor Fábio. Vamos. Então, Ivan, muito obrigado, né? Mais uma vez você aqui com a gente. Aqui as portas estão abertas, né? Um dia que você quiser vir falar alguma coisa, que você acha que isso é legal, a gente está sempre aberto aqui para você. Obrigado, muito obrigado mesmo de coração. E eu queria que depois você autorizasse a gente passar suas redes sociais, que é legal para a pessoa. Não, já né? vou passar, Né? já vou Vai passar, né? lógico. Tá bom? Doutor Ivan é nosso. E agradeço muito a tua presença, Ivan, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que tá aqui num dia de trabalho que eventualmente você está trabalhando, né? E tá aqui com a gente. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Uma honra, meu. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.